Olá! Vamos a mais um vídeo de perguntas e respostas deste canal, em que eu seleciono as perguntas, dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários para responder em vídeo de uma forma mais detalhada. Vamos à nossa primeira pergunta e é a pergunta do Edgar. Ele me disse: doutora, foi um ótimo vídeo, muito obrigada. A senhora poderia me dizer uma característica exclusiva da tontura vertigem fóbica? Bom, aqui o Edgar está falando do vídeo sobre a tontura postural perceptual persistente ou a vertigem fóbica. E nesses casos e em todas as outras doenças que a gente faz diagnóstico de tontura, a gente não consegue estabelecer um diagnóstico por uma única característica em isolado. Sempre é um conjunto de sintomas. O tipo de tontura, os sintomas que vêm associados, quando vêm as crises, quanto tempo dura. Bom, mas se eu pudesse sinalizar duas características principais da TPPP, primeiro eu diria que o paciente nunca vai perceber uma tontura de ver tudo girar. Então, ele vai me relatar uma tontura contínua que pode ser um desequilíbrio, uma instabilidade, uma sensação estranha na cabeça, mas ele não sente o que chamamos de vertigem rotatória. Então, em nenhum momento ele está vendo o ambiente girar ou com enjoos persistentes. E a segunda característica muito importante na TPPP é o sofrimento do paciente. Então, pacientes com essa doença, eles têm uma limitação importante das suas atividades diárias. Então, por ter uma tontura contínua, o que acontece é que eles começam a deixar de fazer grande parte das suas atividades, muitas vezes de trabalho e lazer, e mesmo quando eles não estão com a tontura, eles estão pensando que vão ter a tontura ou estão com medo de ter a tontura. Então, eu citaria essas principais características de que não é uma vertigem rotatória o tipo de tontura do paciente e que o paciente apresenta um sofrimento importante por causa da tontura. Mas lembrando, gente, mais uma vez, o diagnóstico tanto da TPPP quanto das outras doenças que causam tontura sempre é um conjunto de sintomas, exame físico e muitas vezes exames complementares que vão nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Vamos à nossa segunda pergunta, e essa pergunta é do Edivan. Ele me diz: doutora, a tontura da TPPP é parecida com a tontura da cinetose? Bom, gente, não, essas tonturas são completamente diferentes. O paciente que tem TPPP, ele relata uma tontura que dura o tempo inteiro. Então, ele acorda geralmente com a tontura, dorme com a tontura ou passa a maior parte do tempo com a tontura. E essa tontura da TPPP piora diante de determinados estímulos, que geralmente são locais mais amplos, muito movimentados ou com muitos estímulos visuais. Já na cinetose, o paciente ele não tem tontura o tempo inteiro ou a maior parte do tempo. Na verdade, ele consegue reconhecer exatamente as situações que ele sente enjoo, desconforto ou até tontura, que é diante de estímulos de movimentação passiva. Ou seja, se o paciente está dentro de um veículo, como carro, ônibus, metrô, dentro de um avião, dentro de um barco, então nessas situações, única e exclusivamente, ele sente o enjoo, sente um pouco de tontura, mas uma vez que ele sai da situação, que o estímulo cessa, os sintomas dele também melhoram. Então são quadros completamente diferentes. Vamos à nossa terceira pergunta, e essa pergunta é da Thalita. Ela me disse: doutora, eu fui diagnosticada com perda auditiva nos dois ouvidos, também com desgaste ósseo na ATM dos dois lados. Minha dúvida é sobre o desgaste ósseo, se pode ter influenciado na minha perda auditiva. Bom, nós sabemos que tanto a disfunção temporomandibular muscular, que ocorre por disfunção na musculatura mastigatória, quanto a disfunção temporomandibular articular, que é por algum problema na ATM, que é a articulação responsável por abrir e fechar a nossa boca, podem gerar diversos sintomas no ouvido, mas não é comum que ela cause perda auditiva, principalmente se a gente estiver falando de uma perda auditiva do tipo neurosensorial. Então, os sintomas mais comuns relacionados a problema na ATM ou na musculatura mastigatória são dor no ouvido, primeiramente, principalmente uma dor que fica indo e voltando, não é contínua, sensação de ouvido tapado pode ser um dos sintomas, e zumbido no ouvido. Então, esses são os três principais sintomas
que podem surgir no ouvido devido a alterações na ATM. Vamos à nossa quarta e última pergunta, e aqui eu vou colocar duas perguntas porque a resposta é uma só. Então a primeira pergunta é do Carlos, ele me disse: qual o melhor remédio para crises de labirintite? Meclin. E a outra pergunta é do Antônio, e ele disse: doutora, Diamox é bom para quem tem Meniere? Gente, a resposta para essa pergunta, para as duas perguntas que eu li aqui é: para quem? Para que pacientes? Eu preciso que vocês entendam que não existe medicação única sem uma avaliação. Então, será que o Meclin pode ser bom para uma crise de tontura? Depende. Qual é o paciente que a gente está falando? Será que o Diamox pode ser uma boa medicação para tratamento da doença de Meniere? Depende. Quem é esse paciente? Quais sintomas ele apresenta? Ele tem outras doenças? Ele toma outras medicações? O que ele já fez de tratamento? Como é que é a intensidade, frequência das crises desse paciente? Então, preciso que vocês entendam que existem diversos fatores envolvidos quando a gente vai decidir pela medicação ou a medicação que vai trazer melhor resultado. Então, não existe a melhor medicação, existe qual a melhor medicação para determinado paciente. E é extremamente importante que esse paciente seja avaliado de maneira individualizada. Portanto, a avaliação médica é essencial para determinarmos uma medicação, ou seja, qualquer tratamento no paciente com tontura. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma das dúvidas que vocês deixam aqui no canal e já quero te estimular a deixar a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários, porque a gente pode responder nos próximos vídeos. Até a próxima!